E se o Brasil fosse um país sério? Vamos ao comentário. Pois é, exatamente isso. Se o Brasil fosse um país sério, você e eu sabemos que o atual presidente e o ex-presidente estariam em lugares trocados. Se o Brasil fosse um país sério, a mídia, o meio, a velha, pesada, gordurosa e sofrível imprensa falaria a verdade. Se o Brasil fosse um país sério, um determinado togado já estaria impeachmentado, impossibilitado de fazer as suas atrocidades jurídicas. Se o Brasil fosse um país sério, nós chamaríamos as coisas pelos seus nomes sem medo de represálias. Se o Brasil um país sério fosse, 7 de setembro, todas as ruas estariam tomadas, não por defensores de políticos, e sim por defensores da liberdade. Se o Brasil um país sério fosse, os púlpitos estariam de forma diuturna, denunciando as loucuras e mantendo o conservadorismo em pé. Mas o fato é, o Brasil não é um país sério. Mas o Brasil não é uma ideia rarefeita. O Brasil não é um pensamento, um balão de ensaio. O Brasil são as pessoas que no Brasil moram. E se o Brasil não é um país sério, é porque você e eu não somos sérios o suficiente para entender o nosso papel, intervir no que está acontecendo e transformar a realidade. Se o Brasil um país sério fosse, a gente não brincaria de autoritarismo, não flertaria com ideologias que matam, não ficaríamos tergiversando e afrontando aqueles que outrora nós éramos aliados. Cito aqui especificamente Israel e Estados Unidos. Se o país que nós vivemos fosse um país sério, nós não teríamos determinados políticos eleitos. Se o Brasil um país sério fosse, nós teríamos todas as possibilidades de certificar resultado de eleição. Se o Brasil um país sério se apresentasse, nós seríamos os primeiros a levantar a bandeira da moral e da justiça. E aqui eu não estou falando de uma questão arcaica, não estou aqui colocando que você tem que ser assim ou pensar assado. Eu estou falando de valores elevados, altos valores, que se o Brasil fosse um país sério, nós teríamos. Mas, por o Brasil não ser um país sério, nós temos denúncias comprovadas, áudios, vídeos, relatórios certificados e ainda assim, aqueles que deveriam estar impedidos estão julgando. Aqueles que são inocentes não estariam presos. Aquele que não foi para os Estados Unidos, que comprovou por A mais B que estava no Brasil, não teria ficado numa solitária. E se o Brasil um país sério fosse, a família de Clesão não estaria chorando. Se o país que nós vivemos fosse um país sério, uma frase escrita com batom não seria uma sentença de 14 anos de prisão. Se o Brasil fosse um país sério, você não gastaria o seu tempo me ouvindo falar sobre essas coisas. Nós falaríamos sobre amenidades. Já passou da hora do Brasil se tornar um país sério. O meu nome é Douglas Roberto e esse foi o Momento Opinião do Parlatório Livre. Lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Você ouviu na Rádio Vida Melhor, Momento Opinião. Momento Opinião. Parlatório Livre com Douglas Roberto.